prezados, voltamos no nosso vídeo número 4 e vamos continuar falando de coberturas adicionais. Bem, outra cobertura muito interessante que você deve oferecer para o seu cliente, ou se você for fazer o seu seguro, muito importante para a contratação, é o que nós chamamos de vendaval, furacão, ciclone ou tornado. Esta cobertura ela é muito importante, principalmente em residências que ficam em locais altos, onde a incidência de ventanias são fortes, ou até em algumas regiões onde acontecem uns temporais com frequência. Vamos dizer assim, no estado de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, são estados que acontece muito vendaval, inclusive já teve ciclones, informação de ciclones. Então são regiões que exigem essa contratação de vendaval. Não é diferente em grandes centros. Então o vendaval, o que ele vai cobrir? Ele vai cobrir todos os danos causados pelo vento superior a 54 km por hora. Então um vento a mais de 54 km, ele já é considerado um vendaval forte ao ponto de causar prejuízo no imóvel e a pessoa ser ressarcida. Alguns anos atrás nós tivemos uns incidentes bastante complicados na região de Campinas, dentro de Campinas, ali no bairro Taquaral, no Cambuí. Ali teve muito vendaval e teve diversas residências, como vocês estão vendo aqui do meu lado direito, muitas residências que sofreram danos bastante representativos. Imagine vocês se nessas residências não houvesse, imagine isso que não tem, se todas não tivessem um seguro residencial com a cobertura de vendaval, o prejuízo que esse pessoal ia ter com vendaval. Então o vendaval é muito importante, porque ele vai cobrir todos os estragos feitos pelo vendaval, que é o destelhamento, e o destelhamento vai provocar uma série de prejuízos dentro da residência. Vai estragar móvel, se for com chuva, o vendaval vai chover dentro, porque vai destelhar a casa, ou seja, a cobertura de vendaval ela cobre todos os danos causados pelo vendaval. Tem muitas pessoas que fazem o seguro de vendaval e falam assim, olha, só vai cobrir meu telhado? Não, vai cobrir todo o prejuízo provocado pelo vendaval, furacão, ciclone ou tornado. Sempre lembrando que o furacão é considerado com vendaval a 105 por hora e o ciclone, num diâmetro de 50 km, ele tem uma velocidade de 500 por hora, que aí é aqueles furacões que se dão muito lá pro lado do Havaí, na Flórida, que graças a Deus aqui no Brasil não tem. Mas o vendaval, que é mais comum dentro do nosso país, é acima de 54 km. Tem pessoas que falam assim, mas como que eu vou comprovar e vou ficar medindo a velocidade do ar? Pessoal, ventania, e quando ela faz estrago, ela deixa vestígio na cidade toda, não só na sua residência que está sendo segurada ou do seu cliente no qual você está fazendo o seguro. Televisão noticia, jornal noticia, ventos a 60 por hora, ventos a 80 por hora. Já está comprovado de que o estrago foi provocado por vendaval. Então nunca deixe de oferecer a cobertura de vendaval para o seu cliente, ok? Outra cobertura que o pessoal também costuma oferecer e é também muito procurado, trata-se de equipamentos portáteis e eletrônicos. Se na seguradora ela não cobre no raio, na explosão, no incêndio, ou seja, na cobertura básica, não cobre no roubo, não cobre no vendaval, não cobre nos danos elétricos, não cobre em outro, então oriente o cliente para que ele faça uma cobertura de equipamentos eletrônicos e portáteis. Por isso que é importante você fazer um rascunho, um resumo, um planejamento de venda e apresentação para o seu cliente das coberturas que cada seguradora que você representa tem. Por exemplo, você tem a seguradora A, a B, a C e a D. Aí você coloca lá danos elétricos. Quem cobre? A A cobre, a B cobre, a C cobre e a D cobre. A B, ela cobre o quê? Ela cobre isso, cobre aquilo, cobre aquilo. O que a E cobre? Ela cobre, por exemplo, equipamentos eletrônicos. Ela não cobre na básica, mas tem uma cobertura adicional que pode ser contratada. Faça um rascunho, um planejamento, vamos dizer uma cola, na hora que você estiver diante do cliente, você tem todas essas informações. Você vai ver como fica fácil negociar um seguro residencial quando você faz um planejamento, uma preparação de material para fazer uma apresentação para o cliente.
Porque é muito estranho quando o vendedor vai negociar um seguro residencial, onde o cliente fala assim, escuta, mas nessa cobertura aí de danos elétricos, o meu notebook está coberto, se eu tiver com uma filmadora ligada na tomada, vai estar coberto, o meu home theater vai estar coberto, e você fala assim, olha, isso tem que ver, eu vou verificar, a tua credibilidade vai lá para baixo. Então, se você tem as condições gerais de cada seguradora que você trabalha, e você verificar em cada uma quais são as cláusulas de exclusão, você pode perfeitamente chegar no seu cliente e falar assim, olha, na A não cobre eletrônico no danos elétricos, mas na B cobre, então vamos fazer a opção pela B. Então você tem como fazer uma composição de coberturas interessantes e necessárias para cada tipo de cliente. Por isso que é bom você ter mais de uma seguradora como foco de negócio, desde que você tenha diferenciais entre elas. Não adianta nada você vender as mesmas coberturas, com as mesmas regras, a mesma exclusão de 3 ou 4, pensando em preço. Então é muito interessante você ter cada seguradora um diferencial competitivo, ou seja, um roubo por reposição de equipamentos novos, o outro que tem menos depreciação, o outro que inclui equipamentos eletrônicos nos danos elétricos, ou seja, tudo isso aí. E a cobertura de equipamentos eletrônicos também por quebra. Quando você contrata danos elétricos e a seguradora fala, não, essa cobertura ela está autorizada a você negociar, porque nós vamos cobrir os equipamentos eletrônicos. Sim, quando está ligado na tomada. Mas quando pega fogo na casa e esses eletrônicos eles estão cobertos na cobertura básica, ele está coberto no vendaval, ele está coberto em outras coberturas, aí que você começa a questionar a seguradora com relação a cada objeto e como eles são protegidos e amparados pelo seguro residencial. Nesse caso, então, você oferece ao cliente um equipamento eletrônico. Ou seja, olha, nessa seguradora, ele não cobre os equipamentos eletrônicos, não cobre a quebra, o incêndio ou o furto nessas coberturas, mas eu tenho uma cobertura de equipamento eletrônico onde a gente pode fazer a inclusão desses objetos, ok? Então é muito importante que você faça um planejamento, ok? Bem, outra cobertura aqui é alagamento e inundações. Veja bem, você mora numa cidade e numa avenida costuma alagar, toda a chuva que dá na avenida alaga. A gente vê muito isso na Zona Leste, em São Paulo, em algumas cidades, por exemplo, eu estou aqui em São José do Rio Preto, onde as avenidas em Rio Preto alagam, os carros descem boiando, entram dentro das lojas, estragam imóvel, tudo. As seguradoras sabem desses detalhes. Então, muitas seguradoras, elas têm esses CEPs, né? Como o CEP hoje é por rua, por avenidas, então você poderá encontrar dificuldade nessa cobertura em algumas residências, porque é um risco muito alto. Então, em casas que ficam próximo a rios, né? Próximo a alagamentos, então eles costumam, eles bloqueiam dentro do site deles, na hora que você vai fazer a digitação da proposta, eles costumam não autorizar a inundação ou o alagamento. Não é defeito do seu computador, não. É porque eles sabem que naquele CEP a incidência de alagamento é muito forte. Mas em casos onde não tem muito alagamento, mas está sujeito a um alagamento, também é uma cobertura interessante. Vocês estão vendo aqui do meu lado direito alguns vídeos que eu estou passando de situações desagradáveis, que é o que acontece com o alagamento. Então, quando chove excessivamente num bairro, a própria enxurrada pode entrar dentro de casa, estragar sofá, tapete, eletrodoméstico. Isso aí está dentro da cobertura de alagamento. Um rompimento de calha, telhado, né? Então ele pode acontecer isso aí. Então rompimento de tubulação, entupimento de calha e janelas abertas, tome muito cuidado na cláusula de exclusão. Olha aqui que é detalhes que nós devemos tomar cuidado. Muitas seguradoras colocam assim, a cobertura de alagamento e inundações estão fora desta cobertura, rompimento de tubulações, porque aí ela tem uma cobertura exclusiva para isso, janelas abertas, eu esqueci a janela aberta, choveu, molhou todo o meu sofá, estragou meu sofá e eu quero ser indenizado. Não, janela aberta está na cláusula de exclusão. Olha, minha calha entupiu, explodiu, caiu tudo dentro da minha casa, alagou tudo, estragou todo o meu sofá, minha cama, eu perdi tudo, e agora o que eu faço? Entupimento de calha está dentro da cláusula de exclusão. Então, muito cuidado na hora de contratar e oferecer
a cobertura de alagamento e inundações, porque a causa de exclusões costumam também colocar esses tipos de incidentes. E algumas não, algumas cobrem rompimento de tubulação e algumas cobrem entupimento de calhas. Na janela aberta eu não vi até agora nenhuma que cobre. Então essas adicionais também é muito interessante. Bom, para não alongar muito nesse vídeo, vamos deixar agora algumas outras coberturas adicionais no nosso próximo vídeo. Então não esqueça, nos encontramos no próximo vídeo.